Olá pessoal, bom, dando continuidade ao nosso curso de Introdução a Big Data e Ciência de Dados, vamos trabalhar agora nessa aula o conteúdo de uma introdução à linguagem SQL. Bom, a gente pode ver que esta linguagem estruturada, de consulta estruturada, né, Structured Query Language, tá, é uma linguagem estruturada padrão, então para acessar dados num sistema gerenciador de banco de dados. Ou seja, é uma linguagem na qual nós vamos fazer a extração, tá, de dados dentro de um SGBD, correto? Bom, quando a gente fala dentro da linguagem da SQL, ela foi criada no início dos anos 80 pela IBM, né? Então a gente começa a perceber que é a partir daí que a gente já começou a trabalhar com o sistema de banco de dados. Banco de dados relacionais, banco de dados hierárquico, banco de dados em rede. Saindo das estruturas que nós trabalhávamos com relação, por exemplo, a uma estrutura de arquivos, né? Então, a partir daí, então, a gente começou a ver, tá, que em meados de 90, a Agência Internacional Standard, que padroniza, tá, todos os dados, né? Ou seja, os padrões que faz análise e a padronização de padrões, iniciou o trabalho então para desenvolver a padronização então de uma linguagem, tá, de banco de dados relacional. Então, nesse daí ela fez o quê? Ela transformou, ela padronizou, tá, o SQL como uma linguagem, tá, oficial, então, para o quê? Acesso a banco de dados relacionais. Então, a gente começa a ver, tá, que a partir daí começou a ser implementado tudo aquilo que a gente já começou a ver dentro desse curso, né, de introdução ao banco de dados, a Big Data e a ciência de dados, que é necessário ter todo um conhecimento matemático, lá atrás, né, do que vem a ser a ciência, né? A gente tem que ter um conhecimento do que é um Big Data, como é que estão armazenados, aonde estão armazenados, de que forma eu acesso a esses dados. Aí a gente começou a ver a parte da modelagem, os modelos de dados existentes, para que eu possa depois, lá na frente, fazer uso no Big Data. Estudamos também um pouco da arquitetura, né, do modelo de entidade e relacionamento, diagrama entidade e relacionamento. Aí vimos na aula anterior a álgebra relacional, a importância dela também dentro, tá, do que é necessário para que possamos fazer o quê? Agora dar início a essa linguagem estruturada de consulta, que ela nada mais faz o quê? De trabalhar a álgebra relacional para acesso de informações, para acesso de dados dentro da onde? De um sistema gerenciador de banco de dados. Então a gente começa a ver, tá, que primeiro a gente começa a ver o tipo de dados. A gente vê que dentro de um banco de dados relacional, cada tabela ela pode conter diversas colunas, as quais vão armazenar dados. Ou seja, para cada coluna nós temos o quê? Um tipo de dado associado a ela. Ou seja, e os tipos de dados são definidos na criação da tabela. Por exemplo, se eu vou estar criando um atributo, tá? O que a gente fala, uma coluna, tá? E eu atribuo a esse atributo, tá, um tipo de dado, por exemplo, estou lá definindo, tá, um caractere, ou um numeral, um integer, tá, um real, tá? O que significa isso? Que o conteúdo daquela coluna, o conteúdo daquele atributo, ele vai poder armazenar dados, tá, que tenham o quê? Aquele tipo de caractere. Por exemplo, se eu coloco um caractere, ou seja, eu tenho uma descrição de um caractere de tamanho fixo, também conhecido como char, tá? Se eu coloco um caractere varying, tá, ou seja, é um caractere que tem um tamanho variante, também conhecido como varchar. Qual que é a diferença do char e do varchar? Tá? Por exemplo, eu posso definir que o nome de um empregado ele vai utilizar 30 caracteres, correto?
Ou seja, se eu usar ou não os 30 caracteres, ele vai estar armazenando em 30 caracteres. Se eu estou usando varchar, tá? Ele tem um tamanho variável. Ele pode ter 15, pode ter 50, pode ter 33. Ele vai estar armazenando de acordo com a informação, com o dado que está sendo armazenado. A gente tem o quê? O caractere, tá? Longo, tá? Usa geralmente colocado como o quê? O CELOB, ou blob, CELOB, tá? E também temos o quê? O blob, tá? Que é uma string binária para objetos longos, tá? Então, são os tipos de dados que nós vamos estar atribuindo aos nossos atributos, né? Aos nossos campos que vão ser definidos nas nossas tabelas, tá? Então, ele pode ser o quê? Quando eu defino como ele é um número decimal, small int, integer, ou big int, é o quê? Ele vai armazenar o quê? São dados numéricos, só aceitam números. Tá? Se eu coloco float, real, double precision, ele é um numérico por aproximação. Tá? Se eu tenho um dado booleano, aquele caractere, ele vai ter esta característica. Um campo date, time, timestamp. Tá? Ou seja, para cada tipo de dado é um tipo de forma de como eu vou estar armazenando isso. Tá? Eu posso colocar, por exemplo, lá como o blob, eu posso colocar uma foto, eu posso colocar um vídeo, tá? Que ele vai estar utilizando de uma maneira binária, tá? Para esse tipo de objetos. Bom, então como é que a gente faz, né, para que nós possamos acessar as informações dentro desse banco de dados, tá? Fazendo uso da álgebra linear dentro de uma linguagem de consultas, tá? Que a gente coloca aqui uma estruturada, que é o SQL. Tá? Então, quais são os comandos que a gente vai estar utilizando no SQL? Eu tenho um comando para criar uma tabela, tá? Para criar um banco de dados, que é o quê? O comando create database. Então, quando eu vejo database, é o quê? Base de dados. E eu coloco o nome do banco que eu estou criando. Ou seja, eu tenho um banco, tá? Dentro do banco eu posso ter várias, o quê? Tabelas, tá? Então eu vou ter a tabela 1, a tabela 2, tabela 3, tabela 4, 5, 6, tá? Ou seja, como é que eu faço para criar uma tabela? Eu tenho que usar o comando create table, o nome da tabela, tá? Aí eu coloquei o nome da coluna e o tipo de dado, tá? Por exemplo, eu vou estar criando aqui o campo, tá? Código. E qual que é o tipo de dado? Eu vou colocar ele como, ou seja, numérico. Então, eu estou definindo qual é o nome da coluna e qual é o tipo de dado associado a essa coluna, que ele pode ser aqui. Se eu coloco not null, ou seja, ele é um campo obrigatório, tá? E se eu coloco como not null como default, toda vez que eu estou criando um atributo, ele já assume, tá? Ou seja, que tá? Esse campo, né? Essa coluna, automaticamente ela vai ter por default, tá? Ela já vai estar sendo setada dessa forma. Também tem o comando constraint. Tá? Para que serve o constraint? Lembre-se que toda entidade ela tem que ter um atributo chave. O atributo chave é definido no primary key. Tá? Então eu vou ter que colocar qual que é o nome da coluna chave. Tá? Então eu vou lá, constraint chave 1, tá? Primary key, vou estar colocando lá o nome da coluna que vai ser aquela chave primária. Eu posso ter dentro de uma base de dados uma chave primária e várias chaves estrangeiras. Tá? O que me define chave estrangeira? É os relacionamentos que eu vou ter entre o quê? As tabelas num banco de dados.
Qual o relacionamento? É onde eu vou estar trabalhando com as chaves estrangeiras, com a foreign key. Tá? Aí eu defino qual que é a referência, buscando qual que é o nome da tabela pai e o nome da coluna da tabela pai que eu estou trabalhando aqui como chave estrangeira. Certo? Bom, aí eu posso também, tá, dentro disso, dentro da tabela, definir que toda vez que eu uso o comando delete, tá, eu posso fazer o quê? Se eu tenho uma tabela relacionada com outra, se eu dou o quê? O comando delete restrict, ele vai deletar a tabela, não vai mexer nas outras que têm relacionamento. Se eu colocar delete em cascade, ou deletar em cascata, eu vou estar apagando todas as informações de todas as outras tabelas que estejam relacionadas a ela. Então é muito importante de ter a noção de como que isso funciona. Tá? Também eu tenho o comando, tá, de criar, eu posso alterar uma tabela. O comando para isso é o quê? O comando alter table. Tá? Ou seja, eu posso alterar, eu posso dar um drop numa tabela, ou seja, que eu vou alterar e vou sobrepor, tá, os dados em cima daquela tabela, ou seja, como se eu pegasse e recuperasse os dados, alterasse os dados e armazenasse de novo. Eu posso criar, tá, um novo tipo de coluna, tá, um nome de coluna, ou seja, um novo atributo e o tipo de dado associado a ele, ou eu posso modificar o nome, eu posso modificar o tipo de dado, tá, associado àquela coluna. Tá? Então, e também, tá, eu posso, dentro do meu banco de dados, destruir a table. Tá? Drop table. Eu posso chegar lá e simplesmente apagar a tabela. Não é muito comum, não é muito usual fazer isso, mas muitas vezes é necessário. Aí a gente começa a usar o comando SQL. A gente começa a ver o quê? Consulta simples, que nós vimos na aula anterior, o comando, né, que eu tenho lá de seleção. Select, selecione dentro, tá, que eu preciso de uma lista de atributos, tá, da tabela tal, tá, aonde eu pego o quê? Qual que seria o alias, ou seja, como que ele tá, a chave que ele tem dentro da tabela, de acordo com o quê? A seleção que eu quero. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma subconsulta. Seleciono o nome do funcionário, quando, tá, o código do departamento, tá, ele advindo de uma seleção, tá, do código de departamento dentro da tabela de departamento com a descrição de contabilidade. Ou seja, eu quero todos os funcionários que trabalhem num departamento tal, tá, que estejam com a função, tá, o nome da função contabilidade. Então, eu estou fazendo o quê? Dentro disso aqui, eu estou utilizando do comando select a minha álgebra linear na parte do quê? De seleção. Então, esse comando de select, pessoal, é o mais simples, é o mais usual que nós fazemos dentro, tá, do banco de dados, onde a gente vai fazer a gente vai buscar as informações, é o comando select em cima disso. Né? Bom, a gente também tem o quê? A parte de inserindo dados, onde está o insert, ou seja, eu vou inserir dentro o quê? Dados numa tabela, eu preciso pegar o nome da tabela e a relação de todos os valores a serem atribuídos a ela. Correto? Eu posso alterar dados também, eu posso alterar a tabela, fazer o quê? Eu dou lá o comando update, aonde eu vou estar buscando na tabela qual que é o nome da coluna que eu quero, tá? Ou seja, o conteúdo para o campo e qual que vai ser o novo, tá? O nome da coluna desse novo, determinando o quê? De acordo com uma condição que foi previamente determinada dentro desse update. Eu estou alterando os dados dentro, alterando os atributos dentro de uma tabela. E eu também posso excluir dados, tá, da tabela de acordo com a condição que foi especificada. Bom, ainda temos a instrução group by, que faz o quê? A contagem, aonde eu estou buscando aqui uma seleção, tá, aonde estou contando quantos funcionários que trabalham num determinado projeto. Tá? Então, estou dando select, tá? Onde ele vai contar todos
os funcionários, vai armazenar a quantidade de funcionários através do quê? Dessa função group by, tá? Que trabalha no determinado código de projeto. Tenho também a instrução join, tá? Que ele vai fazer o quê? A junção, tá? Ou seja, através do select de funcionários de vários departamentos, que pode ser tanto à esquerda quanto à direita, utilizando o left alter join ou right alter join. Tá? Então, pessoal, tudo isso a gente vê aqui, existem vários comandos em SQL. Mas isso aí, pessoal, depende de vocês, da necessidade que vocês vão ter para acessar essas informações. Então, aqui eu poderia estar colocando N comandos, tá? De SQL. Eu coloquei alguns só para ilustrar o que nós vimos também dentro da parte, tá, de álgebra relacional. Ok, pessoal? Até o nosso próximo encontro.